Graça e paz, Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Eu sou o pastor Nil Almeida e quero abençoar você com essa palavra. A palavra de hoje está em Colossenses 4, verso 6, que diz: que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. A outra versão diz que suas conversas sejam amistosas e agradáveis, a fim de que tenham a resposta certa para cada pessoa. Dando sequência aqui, a série O que um amigo de verdade não pode fazer ou não deve fazer. A nona atitude é humilhar. Amém? Então, a nona atitude é humilhar. Um amigo de verdade não deve, não pode humilhar o outro amigo. Aliás, humilhar ninguém. Então, dentro de um entendimento mais profundo, humilhar, querido, é expor alguém ao constrangimento. Na verdade, é ridicularizar a pessoa. É diminuir a dignidade do outro. Então, um amigo que humilha, ele não respeita, o deseja pequeno e envergonhado. Ou seja, um amigo que humilha quer menosprezar, desprezar o outro. Então, a humilhação, ela destrói diretamente a autoestima. Não se esqueça disso. E isso é tão interessante, irmãos, nós percebermos. Por quê? Porque diante dessa verdade, nós entendemos que não só a humilhação destrói a autoestima, mas ela destrói a confiança, ela destrói a capacidade, ela destrói a autenticidade, ela destrói o relacionamento, ela destrói a amizade. É terrível. As consequências, da humilhação na amizade. Primeiro, querido, feridas profundas. Uma pessoa que humilha a outra gera traumas, gera feridas no outro, na autoestima. E é terrível isso. Eu mesmo já sofri uma situação dessa. É horrível. É horrível. No meu caso, afetou muito o meu emocional, o meu psicológico, mexeu na minha identidade, mas Deus restaurou. Graças a Deus. Segundo ponto, vergonha e constrangimento duradouro. A humilhação, além de gerar uma vergonha, e às vezes uma grande vergonha, e há vergonhas que nunca saem, que nunca se acabam. Querido, gera também constrangimento duradouro. Terceiro, a perda da confiança em si mesmo. Quando você passa por uma humilhação e você não está preparado para aquilo, na verdade ninguém está preparado para a humilhação, mas você não tem, fortaleza, você não tem domínio, controle sobre aquela situação, querido, isso é terrível. O isolamento social, pessoas que foram humilhadas de forma injusta, normalmente elas se distanciam, se afastam. A raiva e o desejo de vingança nascem no coração daquele que foi humilhado. Querida, isso é fato. Casos que já houve morte, casos que já houve suicídio, casos que já houve briga na justiça, enfim, são vários fatores. A dificuldade de ser autêntico. A pessoa, ela quando não consegue lidar com aquilo, ou quando a pessoa não consegue administrar a humilhação, querido, ela tem dificuldade de agir, de sair, de falar. Ela toma isso para si. Eu lido com pessoas que estão vivendo isso, e é muito difícil. O que é fácil para umas pessoas, para outras é extremamente difícil. O ciclo de depressão, querido, é ansiedade. Há pessoas que caem em depressão, há pessoas que caem na ansiedade de maneira que parece que não tem mais saída. Tem pessoas que perdem o desejo de viver, irmãos, e a pessoa se afasta totalmente, da presença de Deus, se afasta da comunhão da igreja, se afasta, enfim. Dependendo de onde seja e quem humilhou, esses fatores eles são fortes. Então, o que a palavra de Deus fala
sobre humilhar. Né? O primeiro versículo é Colossenses 4,6, que é o versículo base. A conversa de vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saiba como responder a cada pessoa. Então, assim, uma coisa temperada tem sabor. Então, a nossa forma de falar tem que gerar, né, cuidado, tem que gerar amor, tem que gerar responsabilidade, enfim, respeito, honra pelo outro. Provérbios 12:18 diz: a quem fale sem pensar, e suas palavras ferem como uma espada, mas a língua do sábio traz cura. Querido, toda pessoa precipitada, ela fere, ela humilha. Toda pessoa que não tem filtro no falar, e pessoas que são autojusticeiras, donas da verdade, elas são, né, uma máquina de matar, literalmente. Então, as palavras, elas têm poder, né, tanto de dar vida, mas também de matar. Então, devemos ter cuidado com as palavras. Efésios 4:29, aqui Paulo diz o seguinte: não saia da boca de vocês palavras más. Outra versão diz palavras torpe. Né? Pelo contrário, né, ele diz: mas apenas palavras úteis para edificação conforme a necessidade, para que traga benefício aos que ouvem. Então, eu e você somos responsáveis por aquilo que nós falamos. Toda verdade dita sem amor é uma brutalidade, irmão. E a brutalidade, ela fere, ela mata, ela destrói, ela arruína. Então, devemos ter cuidado com o nosso falar. Então, 1 Pedro 3, 9, 10, ele diz: não retribua mal por mal, insulto com insulto, pelo contrário, retribua com bênção, pois para isso vocês foram chamados, para herdar uma bênção. Então, querido, não se paga o mal por mal. Não é olho, né? Olho por olho, dente por dente. Mas ama o próximo a si mesmo. Então, assim, na graça tudo muda, mas a autorresponsabilidade é dada a cada um. Provérbios 11:2, ele diz: quando vem a soberba, vem também a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Quando vem a soberba, vem também a desonra. Então, onde tem soberba, vai ter desonra. Pode ter certeza disso. Mas com os humildes está a sabedoria. Esse humilde aqui é outro sentido, né? Aqui é o justo, aqui é aquele que sabe lidar com as palavras e com as circunstâncias. Querido, alguns personagens bíblicos, né, que foram humilhados. Vamos ver aqui a trajetória deles. Primeiro, José humilhado por seus irmãos. Gênesis 37. Os irmãos de José, querido, não só o humilharam, né? Eles também o venderam. A humilhação era tão grande que eles faziam chacota dizendo: você é o sonhador, né? Ou então, aquele que tem sonhos. Então eles tinham aquele momento, sabe, como uma chacota, com um desdenho, com desrespeito. A sua humilhação o levou a ser vendido como escravo. Querida, era humilhação, era raiva, era revolta, era desejo de matar, era muitas coisas no coração dos irmãos de José. Embora Deus tenha restaurado José, a humilhação causou sofrimento profundo por anos. Você vê que quando José vê os irmãos, ele chora. E ele, quando libera perdão para os irmãos, ele também chora, porque não foi fácil. Mas é possível. Se você vive essa situação de que alguém te humilhou e você carrega no coração um rancor, um ressentimento, uma dor, uma ferida, libere perdão. Você consegue. Perdão não é um sentimento, é um ato da vontade. Então declare: eu libero perdão para fulano, para Beltrano, enfim. Libero perdão por isso, e eu os coloco diante de Deus. Declare isso. Tira do seu coração e vá viver a vida que Deus tem para você, porque a falta de perdão, querido, ela impede, ela vem obstruir a bênção de Deus na sua vida. Davi foi humilhado por Mical, a sua esposa, segundo Samuel 6, 14, 16. Quando Davi dançava diante do Senhor, querido, com tanta alegria, a sua esposa Mical o humilhou, o desprezou em seu coração. A sua humilhação feriu profundamente Davi. Nem o Senhor aprovou, gostou.
O Senhor a tornou estéril. Então ela não gerou filhos. Então devemos ter cuidado, querido, de quem nós falamos, como nós falamos, por que nós falamos, para que nós falamos. Querido, devemos ter cuidado. Cuidado. Todo mundo tem defeito, todo mundo tem falha, uns são os maiores que os outros, mas quem vai lidar com isso é o Senhor. Não somos nós, não somos juízes de ninguém. E o próprio Jesus foi humilhado na cruz. Mateus 27, 39 a 44. Jesus ele foi humilhado publicamente na cruz. Aquele que passava, insultava dizendo: você que ia destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias, salve a si mesmo. E se você é o Filho de Deus, desça da cruz. Então foi muita humilhação, foi muito escárnio, foi muita desonra, desrespeito para com o Senhor Jesus. E ele suportou. E ele suportou. Então vai ter momento que o Espírito de Deus vai dizer para mim e para você: suporte, suporte. É terrível. Eu vivi uma situação dessa também grande. Eu, antes de vir para o pastoreio, eu pedi a bênção ao pastor presidente, ao pastor local. O pastor presidente abençoou, foi uma bênção, mas o local travou. E não passou isso para a igreja. E aí criaram-se a ideia de que eu sou um rebeliado. Então, já falei isso aqui em outro vídeo. E isso, querido, foi anos, isso dentro do meu coração. Mais de 10 anos, sofrendo com isso. E aí chegou um tempo que o Senhor me tratou e falou diretamente ao meu coração: eu te conheço. Eu fui testemunha dessa aliança. Eu fui testemunha daquilo que saiu da tua boca e do teu coração. Eu te chamei. Abre mão disso. E eu abri mão de todo o coração. Hoje não importa de fato o que dizem, o que pensam a meu respeito, porque eu sei quem eu sou, quem me chamou e para onde eu vou. E isso é importante. Saiba quem é você. Se você não deve, não tema. Lembre-se disso. Irmãos, o antônimo da humilhação, ou seja, o contrário da humilhação, é o respeito honroso. Isso é inegociável, irmãos. As qualidades de quem respeita de forma honrosa. Primeiro, proteção da dignidade alheia. Louvado seja Deus. Querido, quem tem o respeito honroso, querido, quem carrega essa qualidade, ele protege o nome do outro, a dignidade do outro. Se tem algo que está errado e não tem nada a ver com você, pelo amor de Deus, não toque naquilo que não tem nada a ver com você. Segundo, palavras que edificam. Alguém que tem um respeito honroso vai gerar palavras de bênção, palavras de vida para outras pessoas. Terceiro, reconhecimento do valor da pessoa. Cada pessoa tem seu valor. Cada pessoa tem sua importância. Cada pessoa é única, querido. Quarto, ausência de ridicularização. Nós precisamos andar com o coração, querido, sem ridicularizar ninguém, sem apontar ninguém. Um coração que não condena ninguém. Nós não somos juízes de ninguém, nem de nós mesmos. Nós não podemos julgar nem a nós mesmos, senão nós seríamos injustos. Nós iríamos nos absorver. Mas o Senhor nos conhece, julga. Apoio em público e no privado. Seja aqueles que honram os que não estão. Uma coisa é você fazer um comentário e outra coisa é você denigrir, é você manchar, é você atacar a índole da pessoa. Isso tem um preço, isso tem um peso espiritual. A conta chega, a fatura chega. Devemos ter cuidado, queridos. Honra pela vulnerabilidade do outro. Nós somos chamados para honrar, querido. Se você conhece a dificuldade de alguém, se alguém abriu o coração para você, meu irmão, guarde isso. Honre a dignidade, honre a vulnerabilidade. Todos nós temos um ponto fraco. Então, se você descobriu isso em alguém, não é um ponto forte para você. O que te faz forte é ser digno, é ser honroso, é ser respeitoso. Louvado seja o nome do Senhor.
E por último, a criação de um ambiente seguro. Nós somos chamados para criar ambientes que sejam seguros. Qual o resultado quando o respeito honroso é praticado? Meu irmão, quando eu e você respeitamos honrosamente um amigo, as pessoas, primeiro, você fortalece a sua autoestima. Não tem preço. É inegociável uma pessoa que carrega respeito e honra. É inegociável. Segundo, você cria um ambiente seguro para a autenticidade. Querido, quem lhe conhecer sabe que você é único. Sabe que você tem identidade própria. Sabe que você tem opinião própria. Sabe que você é alguém que carrega respeito, que carrega honra, que carrega honestidade, dignidade, honradez. Meu Deus, isso é poderoso. Você constrói confiança profunda. Pessoas que nem lhe conhecem já confiam em você. Já têm noção a respeito da sua vida. Isso para o bem ou para o mal. Né? Pessoas que não me conhecem, que não conhecem a minha história, né, me julgam mal. Mas pessoas que me conhecem e conhecem a minha história, me julgam da maneira correta. Com justiça, com honra e com respeito. Então a gente vai viver isso. Jesus viveu isso. A gente vai passar por isso. E está tudo bem. Por quê? Porque no final, Deus vai prestar conta com cada um. Cada um vai prestar conta diante de Deus. Ninguém escapa da prestação de contas. E isso é tão bom, irmãos. Por quê? Porque cada um, querido, vai ser provado segundo as suas obras. Jeremias, o capítulo 17 e o verso 9 e 10 é muito poderoso. Por quê? Porque fala fortemente sobre isso, a respeito do coração. E quando a gente entende, querido, essa verdade espiritual, querido, nosso coração se aquieta no Senhor. Olha o que ele diz aqui, Jeremias 17, o verso 9 e 10. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Ou quem poderá entendê-lo? Eu, Senhor, sondo o coração, eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo os frutos das suas ações. Louvado seja Deus. A outra versão diz, o coração humano é mais enganoso do que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mal? Eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos, dou a cada pessoa a devida recompensa de acordo com as suas ações. Então, cada um, querido, vai prestar conta diante de Deus. Se não tem a ver com você, entrega ao Senhor e caminha, segue. Faz aquilo que Deus te chamou para fazer. Por quê? Porque a cobrança, querido, não é só quando chegar lá diante de Deus, não. Já começa aqui. Já começa aqui. Trava tudo. Trava as bênçãos, trava as promessas, trava tudo, querido. E não é que a gente fala isso com alegria, ou com o desejo de vingança, ou com sede de que... Né? Não, não. É pedindo misericórdia ao seu Deus. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha compaixão. Porque não sabe o que fazem de fato. Mas é princípio. A lei da semeadura, irmãos, ela é universal. Aquilo que planta, colhe, seja para o bem ou seja para o mal. E a colheita é maior do que a plantação. Então, diante dessa verdade, você reflete o caráter de Deus. Nós somos chamados para isso, para refletirmos o caráter de Deus. Nós somos chamados para isso, para experimentar uma alegria de relacionamentos saudáveis. Deus não nos chamou para contenda, Deus não nos chamou para inimizade, Deus não nos chamou para as obras da carne, mas para viver o fruto do Espírito. E isso, querido, é inegociável. Você se torna um instrumento de cura, de cura. Então, abençoe. Então, querido, perdoe, abra mão. Uma coisa, querido, é você abençoar, uma coisa é você perdoar, uma coisa é você abrir mão disso, e outra coisa é você estar ligado ali 24 horas, sabe? Vai ter pessoas que não tem como se conectar mais. Não tem. Talvez lá na frente, depois de uns anos, né, possa acontecer, enfim, mas
O que importa é que o seu coração esteja em paz, não haja intriga. Lembre-se disso. Então, você cria também, querido, uma comunidade verdadeira, uma igreja que vivencia essas verdades. E isso é poderoso. Jesus é o modelo de um amigo fiel. Jesus, ele é o amigo fiel. Jesus nunca humilhou ninguém, nem seus amigos, nem seus discípulos. Mesmo quando ele, querido, eles falharam, ou seja, Jesus os tratou com respeito e dignidade. Quando Pedro negou, Jesus não humilhou publicamente. Em vez disso, o restaurou no privado. João 21, 15 e 19. Jesus defendeu aqueles que eram humilhados pela sociedade. Isso é poderoso. Ele honrou a mulher samaritana lá de João 4, a mulher adúltera de João 8, Zaqueu, em Lucas 19. Ele restaurou a dignidade dessas pessoas. O Senhor não foi tocar na ferida de ninguém. O Senhor não foi dar um de moralista, de juiz, sendo de advogado. Não, ele não foi lá passar na cara, não. Ele foi lá amar, ele foi lá tratar, ele foi lá perdoar, é diferente. Então Jesus ensinou sobre a importância de honrar. Honra, querido, não é para todos. Quem tem honra, derrama honra. É assim, você tem honra, você derrama honra. E quando você tem honra e derrama honra, você não espera que a outra parte retribua essa honra. Se não tem, não vai retribuir. Quem não tem honra, não retribui honra. Quem não tem honra, não dá honra. Quem não tem honra, não derrama honra. Porque não tem. Não tem. E está tudo bem. O importante é quem você é. O importante é quem, aleluia, você é. Isso é que é o importante. É você saber quem é você. E isso, querido, é inegociável. Louvado seja o nome do Senhor. Então, em Mateus 23, 12, ele disse: pois quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Isso aqui não é coisa que você faz, eu vou me humilhar aqui para Deus me dar, não. São coisas que acontecem naturalmente. São situações que acontecem, querido, por aqueles que amam o Senhor, que honram o Senhor, que agem com justiça, que agem com lealdade, que age com verdade. Querido, dentro de uma aplicação prática, se você de fato é um amigo de verdade, se você quer ser um amigo de verdade, um amigo verdadeiro, então algumas coisas são importantes. Eu sou um amigo verdadeiro. Então, primeiro, nunca ridicularize ou humilhe seus amigos, especialmente em público. Nunca, nunca, nunca diminua ninguém, nunca distrate ninguém. Nunca toque na dignidade de ninguém, no caráter de ninguém, na vida de ninguém. Nunca. Não somos chamados para isso. Essa função não é nossa. A função de fazer isso é do diabo. O diabo, ele faz isso. Ele ridiculariza, ele humilha, ele desrespeita, ele desonra, ele acaba com a pessoa. Essa é a função da obra da carne, não é nossa. Segundo, proteja a dignidade dos seus amigos. Proteja. Se você está num lugar e essa pessoa, seu amigo, não está lá e começar a falar mal dele, querido, se posicione, repreenda, proteja, seja íntegro. Integridade é aquilo que eu faço quando ninguém está vendo. É aquilo que eu sou quando ninguém está lá. Isso é dignidade. Use palavras que edificam, não que destroem. Então, muito cuidado com as questões emocionais. Pessoas que não têm habilidade no controle emocional, na administração das emoções, ela põe os pés pelas mãos. São pessoas que só perdem, só perdem. Quarto, querido, confronte erros no privado, não no público. Você é um amigo de verdade? Então, se a outra parte errou, falhou, chama no privado, chama no lugar. Corrija com amor, corrija com mansidão. A Bíblia diz que devemos ser mansos. Quinto, honre a vulnerabilidade de seus amigos, aquilo que eles compartilham. Honre. Se seu amigo confessou uma falha, uma vulnerabilidade, querido, uma fraqueza dele, querido, isso é tesouro para você. Claro que se for pecado, você vai direcionar essa pessoa a ser tratado com a liderança da igreja. Mas se não é isso, você tem ali uma autorresponsabilidade de confiabilidade.
de segurança, de honestidade, de verdade, de dignidade para com aquela pessoa, querido. Cria um ambiente onde as pessoas se sintam seguras. Né? É maravilhoso chegar pessoas e estarem seguras com você. Pessoas que se sentem bem em estar com você. É maravilhoso ser procurado para que as pessoas peçam ajuda, direção. Isso não tem a ver conosco, tem a ver com a graça de Deus em nós e com o nosso esforço para com isso, entendendo que é do Senhor e para o Senhor. E por último, defenda aqueles que são humilhados pelos outros. A maioria sorri junto, né? Faz chacota junto. Mas não somos chamados para isso. Queridos, um amigo verdadeiro honra a sua dignidade, mas um falso amigo a destrói. Lembre-se disso. Toda vez que você se deparar com alguém que fala mal de outra pessoa, pode olhar e ficar atento, que você é a próxima da fila. Se alguém chegou para falar mal de alguém para você, essa pessoa vai levando você para falar mal de você para outra pessoa. É assim que funciona. Então, muito cuidado com quem você leva para sua casa, com quem você abre as portas da sua família. A humilhação é a arma do covarde. O respeito é a marca do sábio. Olha que poderoso. O covarde é aquele que humilha. É o dono da verdade. Mas o sábio é aquele que respeita, que honra. E isso é inegociável. Querido, para concluir, humilhar um amigo é uma forma grave de traição. Um amigo que humilha não respeita. O desejo que está no coração da pessoa é envergonhar, é desprezar, é ridicularizar. O respeito honroso é uma marca da verdadeira amizade, de verdadeiros amigos. Quando você escolhe honrar a dignidade dos seus amigos, você reflete o caráter de Cristo. Aleluia. Você constrói relacionamentos fortes, prósperos, seguros e cheios de confiança. Pai, em nome de Jesus, eu oro, abençoo sua vida, sua casa e sua família. Declaro sobre você a bênção do Senhor, que a mão do Eterno te livre de todo mal. Que você seja abençoado, transformado e cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. E não se esqueça, há um Deus dos céus olhando para você, há um Deus dos céus preocupado com você e há um Deus dos céus que ama você. Deus te abençoe e compartilhe com quem você ama. E não se esqueça, se inscreve no canal e deixa o seu comentário. Um abraço e a paz.